Olá, bem-vindos, bem-vindas. Estamos aqui juntos novamente. Olá, juntos novamente para mais um colóquio espirítico virtual. Esses são os termos que eu invento, né? Mas tá certo, viu? Colóquio espirítico virtual, não é? Gente, boa noite. Em pleno dia da mentira, vamos fazer uma live de verdades. Boa noite, boa noite. Como estão vocês? Prontos para essa aventura aqui de responder as perguntas? Quer dizer, a aventura é a minha, né? De responder, né? Não é? A aventura é a minha. A aventura de vocês em ouvir. Gente, comecemos, né? Porque tem um bocado de coisa aqui. Vocês mandaram pergunta valendo, né? Vamos lá? Vamos fazer uma oração, em breve, uma breve oração, para iniciarmos, tá? Peçamos aos nossos amigos espirituais aqui presentes, ao Pai Maior, a permissão para iniciar essa conversação, esse conjunto de ensinamentos. Todos nós nos beneficiamos e que esses amigos espirituais nos auxiliem nessa jornada, graças a Deus. Gente, muito bom aqui estar com vocês, tá? Em um dia santo, no sentido católico do termo, porque para o espírita todo dia é santo, todo dia nasce e proporciona aquele alvorecer aí de ideias e de as boas lutas da vida, né? E ao fim do dia fazemos as nossas orações e meditamos sobre como foi o dia. Isso tudo nos ajuda a seguir adiante em uma realidade que se manifesta para nós difícil, né? Dificultada nos tempos de hoje. Estamos aqui para nos divertirmos um pouco, respondermos essas perguntas maravilhosas que vocês mandaram, já de antemão agradecendo, tá? E eu passei uma lida aqui nas perguntas, meio que dividi elas em uns blocos, né? Vocês foram paranormais, vocês foram mediúnicos aqui, né? Porque vocês meio que adivinharam o que está para ser dito a seguir nas lives, né? Então, perguntas sobre mediunidade, obsessão, obsediamento, tá? Perguntas variadas, perguntas sobre energia. Então a gente vai tentar aqui responder da melhor maneira, tá? Agora, claro que grandes grupos de perguntas merecerão lives posteriores, tá bom? Tem aí, saindo do forno, umas lives do nosso grande amigo e irmão Márcio, Alex na parte científica, tá? Mas Márcio falando sobre as leis morais dele, os desdobramentos das leis morais. Ele vai trazer lives sobre apometria, e uma das perguntas, algumas são sobre apometria. E outras tantas questões que a gente vai trazer para vocês aqui, tá? Vamos lá? Então já vou começar lendo as perguntas, tá bom? E a gente inicia. As perguntas, a maioria delas tem a fonte, ou seja, a pessoa que perguntou, né? Então eu vou ler o nome da pessoa, o que é bom, né?
e se ela não estiver presente, ela depois vê a live. Se não, já estamos conversando diretamente aqui, não é? Então, pergunta da Ana Florencio, tá bom? Na verdade, tem duas perguntas aqui do mesmo cunho, né? Os caboclos do candomblé, como são entendidos? Não sei se foi a Ana que fez essa pergunta. A que está aqui, que a Ana fez, foi como a doutrina espírita vê o candomblé. É porque essa primeira que eu falei, ela foi mandada numa live enquanto eu estava conversando aqui, uma live anterior. Aí ficou a pergunta para que eu respondesse. A live passou, eu não respondi. E agora, ó, coisa boa, encontra uma guarida aqui para que a gente responda, né? Então, essa fala do caboclo do candomblé, os caboclos do candomblé, como são entendidos. E a pergunta da Ana é, como a doutrina espírita vê o candomblé? Não é? Então, candomblé, candombe é a significação do candomblé. Candombe, reunião para dança. Ó, que bonito, né? Já é bonita a tradução, né? Candomblé significa reunião para dança, para dançar, que vem do candombe, a língua lá africana, tá? Não sei se especificamente Yorubá ou Nagô, tá? Então, como a doutrina espírita vê o candomblé? A doutrina espírita vê o candomblé como vê Ana e nossos amigos aqui. Todas as religiões, assim, vê com uma gratidão por existir enorme, né? Vê com alegria no coração, vê com sabedoria, tá? Vê com troca, vê entendendo as questões de natureza antropológica, religiosa, vê com igualdade social, tá? Com respeito às diferenças de credo, de cultura e de tudo, não é? O candomblé é assim que a religião espírita, o espiritismo vê o candomblé e qualquer outra religião. O candomblé é uma religião do panteão africano, tá? Afro-brasileira, que chegou aqui no início da colonização, não é? Século XVI, 1500 e pouco, daí em diante, né? E aí vocês vão para os livros de história. Mas século XVI, o candomblé veio com os escravos, tá? Originados da África. A África é um continente soberbo, né? Para toda essa esfera do pensamento mágico, tá? Da magia, as nações ali organizadas em torno de clãs e tudo mais. Então, os escravos, arrebatados, infelizmente, de lá, trouxeram a sua cultura, a sua religiosidade, tá? O seu senso de troca com o universo. E, chegando aqui, isso foi disseminado, não é? Então, o candomblé veio da África, né? E uma grande parte, né, dos escravos que vieram para cá começaram as práticas da mesma maneira que tinham lá, de maneira muito quieta, muito oculta, né? Muito silenciosa, porque a religião católica condenava barbaramente isso daí, né? Então, eles tiveram que ter adaptações e tudo, mas o candomblé, enquanto candomblé, das doutrinas, né, das religiões do panteão africano que chegaram aqui, ela é a mais fiel, não é? Então ela é a mais tradicional, não é? Ela nem tem esses sincretismos como, por exemplo, a Umbanda. A Umbanda tem. A Umbanda inicia no Brasil no início do século, né? Vê a diferença. 1900, 1906, 1907. Alguns estudiosos, eles
quer do espiritismo, quer da história, religião comparada, antropólogos, assim, eles até entendem que o surgimento da Umbanda se deu através de dissidências do espiritismo, né? Então alguns que não concordavam com a parte mais metodológica espírita e tal, né? E com muita herança ali africana, em termos até das comunicações mediúnicas, e aí a coisa caminhou para o surgimento da Umbanda enquanto Umbanda, tá? E bem mais sincrética, ou eminentemente sincrética, tá? Em relação ao candomblé, né? Então, o sincretismo de que no panteão africano, as divindades para Umbanda teriam a correlação com os santos católicos. Então tudo isso era uma forma de despiste no início, uma forma de drible, e que depois aí não precisou, né? Até hoje ainda tem. Eu ainda guardo, né, nos dias santos, eles vão para os orixás correlatos, né? Então, a palavra orixá vem de ori, não é? Ori, que significa cabeça, e chá, que significa iluminação. Ó, que interessante. Então, a cabeça iluminada, né? Ou então um espírito iluminado, né? Então, orixá significa isso. São aquelas divindades que advêm de um princípio divino maior, não é? Que o Deus, não é? Que dentro da corrente Nagô é chamada de Olorum, tá? Então Olorum é o Deus, é a divindade suprema, não é? E isso me lembra muito os hindus, né? Que tem Brahman como a divindade suprema, e depois vem aquela série de divindades, não é? Originárias disso, ou são as manifestações de Brahman, isso no hinduísmo. Então, de certa maneira, a gente tem algo parecido, né? Dentro da tradição do grande panteão africano. Você tem Olorum, né, na corrente Nagô, ou Zambi na corrente Bantu, tá? Que representa o Deus. O que está abaixo dele são as divindades, advindas ou não dele, tá? Que se chamam orixás, tá? E são os contatos com o mundo do humano, não é? Dentro da mística, da mítica do candomblé e da Umbanda, né? O candomblé e a Umbanda bem mais tarde, né? Mas o candomblé, como eu estava falando, veio aqui para o Brasil com os escravos e não ficou só aqui, porque muitos escravos, né? Aquela troca ali enfim, aquele cenário daquela época de descobrimentos e de guerras, e enfim, muitos foram para a América Central. Alguns escravos vindos da África foram levados diretos para a América Central, tá? Sobretudo os iorubais, eles foram muito para a América Central, e na América Central eles já entram ali com uma mística já diferente. Já não é o candomblé, é a santeria, tá? Então é a santeria. Tem a noção do santeiro para santeria, o que aqui no candomblé é o babalorixá, não é? O pai de santo, como é o pai de santo da Umbanda, é chamado pai de santo, tá? O candomblé, ele é mais sincrético, ele é mais tradicional, mais sincrético que a Umbanda. Ele é mais tradicional, então ele guarda a raiz de maneira mais eficaz, tá? Então, babalorixá é o nome que a gente dá a quem manda ali naquele terreiro, naquele núcleo, tá? Que a gente chama de terreiro, porque remonta à terra, não é? E o babalorixá para o candomblé é o santeiro na santeria. Então o santeiro ele cuida do santo, tá? O santo no candomblé são os orixás. Por que tu tá rindo? João Orixá. Eles ficam me chamando de orixá aqui, não tem nada de orixá. Então veja,
orixá é o ser, para mística, para mítica do candomblé, que troca com o mundo nosso, com o médium, com o cavalo, tá? Que é o médium no candomblé, na Umbanda, sobretudo na Umbanda, tá? Aqueles que vão, os filhos do santo, tá? Que vão ser abençoados aí, comandados pelo Babalorixá, se for um homem, pela Ialorixá, se for uma mulher. Então, terminei falando um bocado de religião africana, né? Não é do tronco africano, mas a gente pode fazer uma live disso daí, tá? Enfim. E aquele mundo africano ali é um mundo imenso, né? Porque veja, a África, você tem ali no norte da África o Egito, tá? E muito da tradição lá na frente que a gente vai consagrar no Brasil da Umbanda, vai vir lá do Egito, que por sua vez tem raízes na Mesopotâmia. Então, se você pegar, por exemplo, de um ponto de vista simbólico, muitos símbolos, não é, que são usados na Umbanda lembram símbolos mesopotâmicos que estão presentes até na cultura viking, lá em cima, na Europa, lá para cima, entendeu? Islândia, Noruega, tá? É incrível a gente ver símbolos que são muito parecidos com o que são usados pelos africanos, porque foi ali fazendo filtragens ou intercâmbios ou algum tipo de informação oriunda, ninguém sabe de onde, tá? Então isso também tem aí, não uma mística, né? Apesar de a gente ter essa palavra para falar, mas uma série de trocas informativas que a gente não sabe a natureza que se deu, talvez mediúnica, tá? Ao longo da história das religiões, incluindo aí, como história da religião, a história do misticismo, a história das magias e tudo mais, né? Então, o candomblé, como a Umbanda, como a santeria, tá? Eles são vertentes religiosas típicas, repletas de rituais, de ritos, de sacramentos, né? Sacramentos entre aspas aí, de vestuário, de ambiência, tá? De medicina, tá? De cuidados, medicina entre aspas, né? De cuidados, de trocas, tá? De infusões, tá? De beberagens para que você melhore, de banhos, tá? Tudo isso, esse corpo aí terapêutico ligado à terra, ligado à fitoterapia, não é? Herança dessa pagelança vinda dos africanos aqui, sobretudo aqui, não é? Numa flora riquíssima, como se tem aqui, e também num alto sincretismo aí, muito mais a Umbanda, num alto sincretismo com os índios, com os indígenas, né? E daí vem os caboclos não é? E outros elementos ditos espirituais, não é? Falanges, grupamentos que servem, no caso no panteão africano, servem aos orixás, tá? Então é como se fosse aí uma estratificação, não, uma graduação, tá? Você tem uma divindade, você tem os orixás e você tem os guias, exus, pombagiras, caboclos, pretos velhos, denominações baseadas em categorias, baseadas em agrupamentos, tá? Então tudo isso é muito sincrético, tá? Tudo isso vem da nossa grande tradição sanguínea, tá? Africana, indígena, né? Eu já coloquei o indígena aí, mas a pergunta foi sobre o candomblé, eu estou aí dando uma palhinha a mais, tá bom? A gente pode, tá? Continuar. Aí vocês vamos fazer uma enquete aí. Quem quer que eu fale mais, bota
Ó, faz uma live sobre isso que aí eu trago elementos interessantes, né? Tiveram algumas perguntas sobre ritual aqui, tá? Então, deixa eu ver aqui onde tá. Aqui. E vamos pegar o gancho, né? Já que as tradições do panteão africano trazem pra gente essa quer a crença, quer o saber envolvidos no ritual, não é? O ritual, rito, não é? São, de certa maneira, tem uma diferença aí, não é? E a pergunta, essa pergunta aqui, ela é uma daquelas perguntas que não tem o nome da pessoa, né? Porque foi feita numa live anterior, né? Ritual seria um conjunto de atitudes predeterminadas e repetitivas para se chegar a determinado fim. De certa maneira, sim, né? O ritual, ele tipifica o processo através de que uma coisa é feita, tá? Então é a cerimônia, tá? É a cerimônia. O rito aí é o conjunto de procedimentos, é mais a parte processual, é o procedimento ou os procedimentos daquele ritual. Então, na verdade, o rito, não é? A gente pode colocar dessa maneira, está contido no ritual, né? E os rituais, por exemplo, do candomblé e da umbanda, da santeria, não é? São riquíssimos, né? Cheio de símbolos, cheio não é? de cheiro, né? Então existem os elementos que são simbolicamente consagrados ou trazidos pela magia, né? pelos saberes ancestrais de magia para congraçar aquele ritual. Então você tem ali a simbologia dos 4 elementos contidos no fogo, você vai ter ali a terra, você vai ter a água, você vai ter o ar. E os elementos correlatos, você pode ter uma vela para o fogo, você pode ter um incenso ou uma infusão de ervas para o ar, você vai ter a água, ou, infelizmente, para muitos desses rituais, o sangue e outras coisas que eu não vou nem falar, tá? Representando o elemento água, né? Você vai ter a terra ou o sal, ou elementos vindos da natureza, geralmente comidas, representando a terra, né? Então você tem ali um conjunto de elementos onde existe um propósito, existe uma finalidade, existe um modus operandi, tá? Então tudo isso faz parte do magismo, não é? Então o feitor, no sentido de quem faz, né? O ritual, ele está operando ali um magismo, não é? De magia, a palavra que vem da magia, magismo. Então ele está ali reunindo uma série de elementos que na crença dele, de acordo com uma determinada tecnologia, que assim ele chama, ele vai ter determinado fim. Ora, o ritual, ele maneja elementos ditos da natureza, tá? Energias que existem aqui, tá? Energias oriundas de nós, tá? Então, não existe, e aí quem está falando é aqui a representatividade espírita, tá? Agora o que eu vou falar é de representatividade espírita, não é histórica. Até então eu estava falando de história, né? Estava falando como são as coisas, o candomblé, o ritual. Mas do ponto de vista espírita ou espirítico, o contato com desencarnados não se faz através de ritual. Se faz através da mediunidade. A mediunidade é a maneira pela qual a gente entra em contato com seres desencarnados, tá? É isso que é
é uma forma de comunicação. Então é isso que é a mediunidade. Tão somente é um veículo que nós usamos de forma caridosa, caritativa, mas não é nenhum tipo de não ritualística, né? Não ritualística de forma nenhuma. Mediunidade alguma é ritualística, é ritualidade. Mas não é uma ferramenta eminentemente característica do espiritismo. É isso que eu quero dizer. Não é. A mediunidade ao longo da história, a gente vai falar isso no capítulo Mediunidade, tá? Que a gente vai falar, né? De mediunidade, de paranormalidade, a gente vai falar de vidas sucessivas, a gente vai falar de reencarnação, tá? Então lá, quando a gente falar, eu vou voltar a esse assunto de maneira mais pormenor, né? Pormenorizada. Então, a mediunidade, ela é uma forma de se comunicar, tá? Então, através da mediunidade, a gente entra em contato com seres, com espíritos desencarnados, com gente que não tem corpo, só. Porque tudo é gente, só que com corpo sem corpo. Então é isso que vocês têm que começar a... Tá? Não tem você aí, eu sou um espírito, você é outro, vocês. Só que nós estamos em uma condição encarnada, dita material, numa dimensão esta. Tá? Quando perdermos pela morte, dita morte, o desencarne, o corpo físico, nós vamos, o que é que sobra? Você tem 3 corpos num só. O físico, que é a casca. Você tem o perispírito e o espírito. Tá tudo ali feito cebola. Você tira a casca, você vai tirando a casca, vai ficando, né? Então, quando a gente perde a casca, por várias maneiras, tá? Através de várias formas, a gente sobra o perispírito e o espírito ali numa consonância, tá? Então, o tal fantasma, a alma penada, então aquela coisa toda sobrenatural que não existe, que a gente diz, é o perispírito do ser, né? Enfim, então, o ritual, ele não chama espírito, não. Então isso foi, é importante que eu diga isso, tá? Isso foi provocado pelos filmes, por literatura, não tem nada, faz aqueles símbolos, aquelas coisas todas, né, de magia e de tudo, aí entra uma natureza que a gente pode explorar numa outra live, assim, falar mesmo, né, o que é golem, o que é grimório, tudo isso rola, a gente fala, tá? Isso, alquimia, assuntos interessantes, verdades por trás disso, tem, tá? Mas outra live. Então, esse conjunto, esse aparato, não fica, não é o que faz a interseção com o espírito. O que faz é a mediunidade. Então, isso não era sabido ancestralmente, tá? Isso não era. Então, para aquele feiticeiro, para aquele magista, para aquele ocultista, né? O ocultista, do ponto de vista até do termo, ele já tinha um conhecimento melhor, né? Porque remonta uma época não tão, né? Tá? Em relação, por exemplo, às raízes de um candomblé, de uma santeria, entende? É muito antigo, tá? Enfim, sobretudo as raízes, né? Lá na África, lá no Egito, aí é Egito, veja, ou o tempo antes de Cristo, é mesopotâmico, e já tinha tudo isso. Então, a realidade mediúnica sempre aconteceu, e ali a pessoa fazia aquilo tudo, e aquilo tudo fazia acontecer comunicações, mas não por aquilo, só que aquilo ganhou a fama. E aí foi, mundo afora, tá? Claro que existiam cabeças pensantes na época, tá? Que sabiam a diferença, mas isso era oculto, isso ficou calado, entendeu? Isso não existia uma tradição de escrita, tinha muita coisa que não era passada através da escrita, só era passado por tradição oral, e muita coisa também se perdeu ao longo do tempo, tá? Mas é preciso entender isso daí, né? A única maneira de entrar em contato com a dimensão, chame como quiser, o mundo, enfim, com espíritos desencarnados, é através da mediunidade. Assim como
categorizações, vamos chamar assim, mais amplas do ponto de vista de consciência e de luz, espíritos mais puros nesse sentido, o contato se dá através de outros vínculos. Não o vínculo mediúnico, mas o vínculo da oração, de outras percepções, tá? Que não o mediúnico, tá? Porque existem categorizações de seres, de espíritos que você não contacta mediunicamente. O contato é um contato quase que íntimo, tá? É um contato de oração, de prece. É um contato onde você sente presenças. Você não, aquela presença não se transforma em fenômeno, como é no caso da mediunidade, que você ouve, tá? Que você vê. Presenças de seres sencientes, por exemplo, é uma presença onde ele se comunica através do que a gente chama de um eu superior seu. Então é uma coisa íntima, você sabe daquilo. Aquilo está sendo transmitido para você internamente. Tá? Então é outro papo, que também a gente inevitavelmente vai falar. Tá? Não hoje. Então, ritual é exatamente isso, né? E para o espírita é o que é, carregado de um viés místico, mítico, e obviamente tudo que significa isso não é a praia, não é o objeto de estudo do espiritismo, porque o objeto de estudo do espiritismo é o estudo, é o espírito, não a crença. E é preciso o sincretismo, a crença, a simbologia para navegar nisso tudo, né? Nada contra, de forma nenhuma, tá? Quem pratica, não é? Os seus rituais, a sua ritualística, onde os ritos estão contidos através das manifestações religiosas, místicas, míticas, onde eles estão contidos. Nas religiões afro, sobretudo, tá? Ditas nossas primas irmãs, no sentido de ser espiritualista, tá? Então, a Umbanda, o Candomblé, a Santeria são espiritualistas, mas não espíritas, como eu falei na live anterior, aí você vai lá e vê, tá bom? Muita pergunta sobre obsessão, tá? Antes tem uma pergunta da Ilana Egito, tá? A pessoa sente dor na hora do desencarne? Qual a sensação desse momento? Dor alguma, tá? O desencarne não dói. O que deve doer é o que é o físico, né? Assim, um acidente, algo, o que também é contestado. Assim, se você não sobreviveu, como é que você vai dizer? Tem uns que dizem, uns espíritos que dizem, mas o ato de desencarnar não dói. Você é desligado. Vamos lá. Vou dar aqui um tempo, segundos, não é? Décimos de segundos antes daquilo, você é desligado, tá? Então é muito rápido, não há dor no desencarne, porque a dor não é para o espírito. Espírito não tem dor física. Espírito tem dor moral. Moral. Espírito tem dor moral, tem dor psicológica. Moral nesse sentido, né? Tem dor moral, tem dor psicológica, mas não tem dor física. Por quê? Porque não tem corpo. O corpo perispiritual não confere dor para o espírito, tá? Para o espírito desencarnado, né? Sem o corpo. Nós temos dor, nós temos o corpo, terminações nervosas e tudo. O perispírito, não. Para o espírito, para o desencarnado. Quando eu estou falando de perispírito, é no sentido de um desencarnado, tá? Então, o que existe ali é uma dor moral, é uma dor psicológica, né? E toda sorte de graduações dessa dor, né? Que permanece nele, ou pode permanecer quando ele desencarna, né? Dor física, não. Então, alguém que desencarnou por uma doença, ele não tem a doença.
no mundo espiritual, para onde ele foi, para uma colônia, como nós ali e acolá costumamos dizer, ele não tem. Porém, ele pode ainda sentir a impressão da dor via um processo mental de acostumamento, porque ele acabou de sair de lá do mundo físico. Então ele guarda registros, mas não é inerente a ele, no estado que ele está, que é desencarnado. Ele não está com corpo para ter dor, tá? Então a coisa vai por aí, né? A gente vai explorar isso também mais para frente, sem dúvida alguma. Muitas perguntas sobre desobsessão, obsediamentos, tá? Desobsessão é a nossa tarefa, o nosso trabalho de diminuir, tentar entender, neutralizar aquela incidência nefasta daquele espírito desencontrado ali sobre a pessoa, tá? Lembrando que não só existe uma forma de obsediamento, tá? A gente quando pensa em obsediamento, vulgo obsessão, é porque eu digo obsediamento, tá? A gente pensa só de espírito pra gente, né? Né? Gente morta pra gente viva, tipo assim, né? De espírito desencarnado para encarnado. Não. Existe desencarnado para encarnado, existe encarnado para desencarnado, existe de encarnado para encarnado e existe de desencarnado para desencarnado, tá? Então, existe todo tipo de situação nesse sentido, tá? Então, a gente vai enfocar aqui o mais comum, que é o que todo mundo pergunta, né? Que é a incidência do desencarnado para o encarnado, tá? Estou usando esses termos que eu nem gosto muito, mas é para me fazer entender. Aí tem Ana Paula perguntou, Arthur Ferreira perguntou, cadê? Veridiana. Aí eu vou ler só uma pergunta da Veridiana, porque a outra... Veridiana é a médium da casa? Não é Veridiana, né? Aí ela tá na cama. Aí eu não vou ler a outra pergunta não, porque é uma pergunta bem mais para quem já é médium, né? Aí já, enfim, quem já exercita e aí não dá. Aí o Marcos Paulo perguntou, enfim, então vamos lá. A Ana Paula, existem magias com a capacidade de interferir no livre-arbítrio e até mesmo na sexualidade de uma pessoa, influenciando-a, ou seja, levando um hétero a se tornar um homossexual, ou mesmo causar desavenças, adoecer relacionamentos de pessoas? Sendo positiva a resposta, numa sessão de apometria ou de antigoécia, já teria que falar o que é um, o que é outro, né? Teria como reverter essa situação? Aí vem as perguntas de Arthur. É verdade que existem casos de obsessão que se tratado o obsidiado, é verdade que existem casos de obsessão que se tratado o obsediado, ele desencarna? Enfim, isso não ficou muito claro, não. É possível um desencarnado desencarnar um encarnado? Tá? Mais ou menos por aí. Existe algum tipo de goécia que não se consegue retirar por desobsessão? Essa é a pergunta da Veridiana, tá? Então a goécia aqui significa magia, tá? Algum tipo de magismo, não é? Vulgarmente aí um trabalho feito, algo nesse sentido, né? Então goécia é um termo mais técnico, mais clássico, tá? A de Marcos Paulo. Digamos que um espírito encarnado passe a vida toda sem causar o desencarne de ninguém. Tá. Tenha muito receio de machucar alguém a ponto dessa pessoa morrer, mesmo que por acidente. Numa reencarnação futura, ele pode vir a assassinar um outro ser humano, ou ele já teria supostamente superado essa falha. Eu vou começar por essa, tá? Aqui. Tá bom? A do Marcos. Olha, a gente vai falar nisso, né? Quando falar de
reencarnação, enfim, até tem sugere aqui a ideia da reencarnação, né? A ideia, Marcos, é que não é? Justamente por isso que você falou, porque ele superou essa condição, né? Eu acho que a gente precisa sair dessa questão de falha, tá? De punição. Isso é importante que a gente saia, tá bom? É muito importante. Então, eu estou aqui para pagar, esses termos que vêm até da economia, né? Eu estou aqui para pagar débito. É uma coisa bem de economia, né? Pagar. Eu estou aqui para ser punido, né? Uma coisa que vem do direito, né? Eu estou aqui para ser castigado. Essa é a nossa mentalidade, né? Não é isso que a lei reencarnatória, enquanto lei, ela fala. A gente vai voltar nesse assunto, mas não é assim. A gente tem que entender algo autônomo para o espírito. O espírito pensa, o espírito decide, só que é uma trajetória evolutiva, consciencialmente falando, tá? É interessante que a gente pare de colocar, tem até uma pergunta dessa aqui, a diferença de prova e expiação, tá? Da Janaína Jatobá, já aproveitando. Então é interessante a gente sair dessa questão expiatória no sentido específico do termo, tá? Então a gente não está aqui para pagar, tá? A gente está aqui para aprender. Veja, se você pega uma pedra, eu entro lá daqui a pouco eu entro na coisa desobsessiva, tá? Mas veja, se você pega uma pedra e joga para cima, ela vai cair onde? Né? Se você pega um monte de pedra, um monte, e sai jogando para cima, às vezes você não tem nem para onde correr, uma vai pegar em você. Então isso é uma lei, tá? Isso é uma lei, você está ferindo ali, no caso da pedra, a lei da gravidade. Então imagine que você jogou uma pedra para cima, mas ela só cai em outra vida, tá? Então veja bem, comece a entrar nisso por onde eu estou falando, tá? Saia dessa questão de matei e vou morrer ou algo nesse sentido, tá? Porque essa questão é uma questão que envolve muito a intencionalidade. Antes de você encarnar, você passa um tempo na erraticidade ou na intermissão, que é o período entre vidas. E lá você aprende muito. É aí onde entra a questão do Marcos, né? Você aprende. Então veja, se você suplantou, se você entendeu, tá? Não pagou ou espiou, ver por esse ângulo não é legal, é pobre. Você pode, mas é pobre, né? Se você entendeu os motivos pelos quais aquilo que você fez ou deixou de fazer, aquilo que lhe foi feito ou deixado de ser feito, se você entendeu isso, você imprimiu isso em você. É como se fosse um grande movimento de reparação, no sentido psicológico do termo, tá? Então, você compreende algo e por compreender, você escolhe um caminho melhor. Não é assim com todo mundo, é assim entre vidas. Entra uma, sai outra, tá? Então, existem questões que estão presentes aqui, que não são questões que nasceram aqui, são questões que vêm com a gente, mas vêm no sentido de a gente aprender, construir um caminho para entender aquilo, reparar aquilo e nos orientarmos melhor com aquilo dali, tá certo? Essa é a ideia. O obsessor ou o obsediador é aquele ser que discorda disso, tá? Primeiro, quando você morre, desencarna, você vai para um plano maior, tá? E se você leva uma mentalidade pequena, você não vai acessar esse plano. Isso significa que você vai ficar aqui? Não. Existe uma interseção de planos. Se você tem aqui uma dimensão terrena, e se você entender a dimensão espiritual como sendo aquela que você aceita, você se aceita enquanto espírito, quem não aceita
meio que purga, né? Daí vem o sincretismo da palavra purgatório, tá? De purgar. Você tá entre planos. Você nem tá no mundo físico porque desencarnou, nem aceita a realidade espiritual porque sente saudade, falta ou porque não quer. Ali, tá ali. Por mais estranho que isso possa acontecer, isso acontece muito. E aí, você fica habitando um plano intercessório, tá? Que o Espiritismo traz como sendo um plano umbralino ou de crosta de umbral, tá? Um plano, vamos chamar assim, um universo, um mundo, chame como quiser, intercessório, que não é lá nem cá, é um limbo, é algo límbico. E aí é o seguinte, você quer estar em um lugar que não lhe pertence mais, que é aqui no mundo material. Veja só o drama. Não lhe pertence, você desencarnou. Mas você quer estar aqui, você gosta daqui. Você está desconhecendo aquilo, tá? Você nega, rejeita a ideia de ter morrido, combate aquilo, não aceita. De jeito nenhum. Né? E nesse momento que o negacionismo está em moda, enfim. Então, negar, suprimir é algo muito forte. Tem uma força muito grande. Essa força, ela é magnética. Então você tem que imprimir um tipo de comando magnético que para você não tem mais. Por quê? Porque você não tem corpo físico. Você não tem mais magnetismo no sentido, na acepção específica da palavra. Quem tem somos nós, encarnados. Então o que é que eu vou fazer? Eu, que estou negando, estou no limbo. Eu vou ter que assediar. Eu vou ter que estar presente em um mundo que é este, onde o que rola nele, vulgarmente falando, são comandos magnéticos. Mentais, emocionais. Através de quê? Do que a gente pensa, do que a gente sente, da maneira como a gente se comporta. Tudo isso emana energia. Nós somos energia, emanamos energia. Pensamento é energia, sentimento é energia. Conduta, deslocamento é energia. Matéria e espírito são energia. Tudo é. Ele, desencarnado, é. Mas ele não aceita a conduta energética que cabe a ele doravante. Então o que é que acontece? Se ele não ficar por aqui, drenando no vulgo da palavra essa qualificação energética que nem cabe mais a ele, ele simplesmente fica fraco. E ele desaba, ele cai mesmo. Tá? Não é à toa que existe um trabalho muito bonito na espiritualidade, as tropas de recolhimento, que passam nos lugares recolhendo espíritos que estão ali, feito mendigos, vegetando. É uma coisa, enfim, bonita pelo lado do resgate e triste para quem vê. Entende? Por quê? Porque esses seres, até do ponto de vista evolutivo, é bom porque ele não está ali fazendo uma atitude que nós também temos que ter muito cuidado com essa palavra, uma atitude vampiresca. Não é? Uma atitude onde a gente dá esse cunho de vampiro ao que suga, né? Lembrando o mito do vampiro. Mas não é bem assim. É muito complexo. Tá? A forma como ele vai ter que recarregar a bateria dele é muito complexa. Mas ele vai ter que recarregar. E aquilo, feito um celular, aquilo passa. Aquilo não é contínuo como é o princípio vital eletromagnético e outros em nós, porque nós estamos encarnados. Nós estamos na condição que nós pertencemos. Um espírito, por exemplo, esse que eu falei que trabalha com o resgate, ele vive num plano onde ele aceita e consciencialmente ele troca naquele plano. Me diga uma coisa vocês aí, é mais fácil para quem quer que seja
concluir, tirar conclusão, falar, ver, entender. Se eu vou do menor para o maior ou do maior para o menor. Fala para mim. O que é mais fácil de entendimento? Se eu tenho uma relação de algo que é do menor para o maior ou do maior para o menor, quem é que entende mais ou entende melhor? Se você respondeu que é do maior para o menor, você acertou. Porque se eu sou alguém que detenho realidades e conhecimentos que você não detém, eu posso lhe auxiliar melhor. Se você não detém, como é que você pode conceber? Então, como é que você pode conceber algo que é maior do que você? Mas o maior, ele lhe auspicia melhor. Essa é a condição do plano espiritual para conosco. É um plano maior, consciencialmente. Ele é mais amplo, tá? Então, todo modelo desobsessivo, ele obedece isso, tá? Então, existem graus de obsessividade, isso a gente vai ver, tá? Então, não necessariamente eu vou responder as perguntas da maneira como elas foram feitas, tá? Porque senão, a gente vai entrar nisso, como eu falei, mas, sabe, mais pra frente. Não vou dar uma resposta sim, não, pode, não pode, dá, não dá, porque como é que eu vou explanar? Né? Então, é possível haver interferências comportamentais severas? Claro que é, de um desencarnado para um encarnado. Porém, existe aí uma lei, e aí eu quero que vocês decorem essa lei. Não há nenhum obsediamento que exista à guisa de não haver um auto-obsediamento. Vou chover no molhado. É preciso um auto-obsediamento para você oferecer uma brecha para um obsediamento. Então, qualquer coisa que seja conseguida, obtida da parte da volitação de um desencarnado para um encarnado, ele obtém porque este encarnado ofereceu uma condição para tal. Então, se tal pessoa encarnada tem uma dificuldade com a sexualidade, o desencarnado pode chegar e imantar, feito um imã, ideias que vão piorando aquele drama. Ele não vai iniciar o drama na pessoa se a pessoa não tem aquela falta, aquela dúvida, aquela falha, aquele problema, aquela dificuldade, chame como quiser. Só que dificuldades, dramas existem conscientes e não conscientes. E aí é onde está as terapias, as psicoterapias, para nos mostrar um bom caminho de seguir. Muitas coisas que eu conheço de mim, eu posso relatar. Mas tem coisas que eu desconheço. Se essas coisas que eu desconheço estão em um nível de abertura, obviamente de desconhecimento, que me provoca dificuldades comportamentais, afetivas, essas entidades podem, vendo isso, se aproveitar. É aí onde está o quilate da palavra vampiresco. Então, todo obsediador, ele é um caroneiro. Ele pega carona na dificuldade. Ele não origina a dificuldade. Em casos raros até, a gente pode entender obsessões complexas que fogem um pouco disso que eu estou dizendo e a gente pode explorar mais para frente. Mas é uma coisa assim absurdamente pequena. Porque isso é uma lei. Tá? Então a ideia é que se eu entendo
e acredito que uma entidade espiritual desencarnada pode me fazer mal, eu gero medo. E é isso que ele quer. Então ele se beneficia duplamente. Ele se beneficia porque, por exemplo, ele está aí dentro da pergunta, eu acho que da Ana Paula. Ele está incitando uma dificuldade sexual em alguém e ele, de quebra, ainda ganha o temor daquele alguém. Porque aquele alguém acredita que ele pode fazer isso. A ideia é que, se existe um obsediamento, isso é avisado, isso é dito, eu tenho que saber a qualidade daquele obsediamento para eu trabalhar em mim, em primeiro plano. É claro que vai existir o trabalho para o obsediamento. Daí o nome, desobsessão. É claro que vai ter. Tá? Pode-se chegar a um desaviso tal que aquela pessoa vá minguando dia a dia? Claro que pode. Agora, eu vou dizer, por conta disso, que o desencarnado desencarnou o encarnado? Não é bem assim, tá? Enfim, gente, existem casos de obsessão complexa, tá? Bem complexa. E isso requisita estudo, prática, tá? O que foi relatado aqui até sobre a apometria, que é uma técnica, tem até a pergunta aqui, né, da Sheila, sobre a apometria, Sheila Durão. Por qual motivo essa técnica, a apometria, é combatida em muitos centros espíritas? Você pode falar mais sobre a apometria? Essa vai ser uma live que vai existir. Talvez Márcio dê essa live, tá? Porque ele é até o responsável na Quinta de Luz pelo setor de desobsessão. Mas a apometria é um conjunto de recursos que incrementam a desobsessão, né? Na verdade, vem de apo, não é, que é fora de, e metria, que significa relativo a qualquer coisa que pode ser medida, né? Então é um conjunto de emanações fluídico-magnéticas com comandos que visam a separação do corpo espiritual ou corpos espirituais do corpo material. Então a gente consegue, através de volitações, fazer isso dentro de uma prática mediúnica ou dentro de uma prática qualquer. Não precisa ser mediúnica não, tá? É como se fosse um pouco o casamento aí, né, entre muitas aspas, da hipnose e das linhas hipnoterapêuticas com o magnetismo animal, que é uma live que vai ser muito bem dada por Márcio. Essa a gente já sabe porque já está saindo do forno, tá? O magnetismo animal, que segundo Kardec é uma ciência irmã, afim ao espiritismo, tá? Onde um está, o outro está. Porque fala de corpo fluídico, né? Fala do magnetismo, e isso a gente também vai explorar quando falar de perispírito, tá bom? Então veja, quantas coisas são, tá? Então está tudo interligado, né? Vê que está tudo interligado, né? Acho que a gente tem pouco tempo aí, né? Quanto tempo tem? 2 minutos, tá? Muita coisa, né? Então, ficaram algumas... Hein? Não, a dela não foi de anti, não é? É um tipo de anti-goécia, né, a da Veridiana. Existe algum tipo de goécia que não se consegue retirar por desobe. Daí existe um trabalho chamado anti-goécia, que nós já fizemos na Quinta de Luz. É preciso uma natureza mediúnica bem intensa para isso, né? É preciso saber realmente o que faça. Inevitavelmente, inequivocamente, a gente usa técnicas de apometria e outras, tá? Afins. E a ideia é que não, tá? Então todas elas deveriam ser resolvidas ou iniciado a resolução através da desobsessão, tá? Então não existe nada que tenha uma força nesse sentido. Que tenha gente que desconhece métodos e desconhece a maneira de trabalhar, tá? O que
graças a Deus, não é muito o caso da nossa amada Quinta de Luz, tá? Através da qual aqui eu estou falando como um representante. Gente, muito obrigado pela disponibilidade. Nós estamos no dia 1º de abril, e apesar do dia ser o dia característico aí do misticismo, né, a gente falou hoje, do até cômico da data, é o dia que nós comemoramos, né? É um dia santo na roupagem católica, tá bom? Por isso estamos aqui desejando uma feliz Páscoa, um feliz congraçamento, porque é isso que a Páscoa significa, né? O significado da Páscoa é o significado da transubstanciação, não é? Da alquimia interior, né? Que é isso que a gente propõe enquanto espíritas, graças a Deus. Muito grato a vocês. Vamos fazer um pai bola de novo aqui com perguntas, tá bom? Lá na frente. E tamo junto. A Quinta de Luz, eu, Companhia Limitada, estamos juntos para o que der e vier para com vocês. Feliz Páscoa. Tudo de bom, e que a paz e a luz e o amor esteja nos preenchendo sempre, graças a Deus. Eu vou esperar aqui, ou cair, ou alguém delicadamente vir desligar, porque a pessoa que vem desligar ficou meio pasmada em torno da minha preleção, e aí ficou congelada. Agora, como descongelou, ela está vindo e ela vai finalizar os nossos trabalhos. Feliz Páscoa, graças a Deus.